Olá pessoal, tudo bom? Eu vou estar gravando aqui agora a aula com a correção do último exercício lá que foi sobre a dilatação dos líquidos, tá? É exercício aí da página 55, o último postado lá na sala do Clésio, tá? Então, exercício aí, esse referente aí à página 55, da questão do 1 ao 3. Então, vou estar fazendo aí a correção desta atividade. Antes mesmo da gente iniciar essa atividade, gostaria só de explicar aqui os conceitos básicos aqui dessa dilatação dos líquidos, né? Porque até aqui estavam vendo lá a dilatação dos sólidos, né? De aqueles recipientes, de um cubo, um cilindro. Então, a gente tem a dilatação do sólido e aqui a gente vai estar acrescentando aqui que é a dilatação do líquido. Então, a dilatação do líquido ele é dada aqui o seguinte, é, é um formato também de volume, né? É um formato de volume, então a gente vai ter um volume inicial que multiplica. Se trata de volume, a gente vai ter aqui o mesmo coeficiente volumétrica vezes a variação de temperatura. A única coisa que vai diferenciar é, é que aqui é o seguinte, quando a gente fala de dilatação de volume aqui de um líquido, de um determinado líquido, a gente tem duas coisas aqui que a gente precisa levar em consideração, que é o que é a dilatação volumétrica aparente, a gente coloca assim como AP, mais a dilatação volumétrica do recipiente. Vou colocar assim a dilatação do recipiente. Bom, o que vem a ser, né, essa dilatação aparente e a dilatação recipiente? Vamos lá compreender melhor essa situação. Então, imagina que aqui a gente tem um copão aqui, imagina um copão aqui de ferver o leite, e aqui a gente vai e leva esse recipiente aqui no fogo, né? O que vai acontecer? Imagina que ele estava aqui com leite, o que vai acontecer? Ele vai aumentando aqui o fogo, determinado tempo, ele tende aqui a ferver, né? Vai aumentar aqui e vai ferver. Bom, vou só imaginar que não quero extruir esse leite aqui, eu vou aparar esse leite em um determinado recipiente aqui, e aí esse leite vai ficar aqui nesse recipiente. Bom, então aqui, ó, esse volume que foi derramado aqui é o que chamamos de dilatação do volume aparente. Porque aparentemente a gente acha que esse volume aqui foi o que aumentou, né? Que do seu estado inicial. Imagina que a gente colocou 1 litro de leite, se derramou aqui, supondo aqui 200 ml. Aparentemente a gente acha que o que aumentou foi 200 ml, né? Mas não, a gente tem que levar em consideração a dilatação volumétrica desse recipiente. Porque imagina que esse recipiente aqui ele é um metal, ao aquecer ele dilata também. Então ele tende a aumentar a sua capacidade, então, obviamente, ele vai ocupar aqui o volume mais de leite. Então, a gente tem ainda também um volume aqui, um certo volume nesse recipiente, que a gente deve levar em consideração para todo o total aí do volume desse líquido, certo? Então, aparente, volume aparente é o que, digamos aqui, que excede, né? O volume aqui, o que excede ou o que derrama, certo? E aí a dilatação do recipiente é o que ele aumentou. Digamos que ele sofreu uma dilatação, ele aumentou aí a sua capacidade, certo? Então, só para a gente compreender, a questão de dilatação do líquido é isso. Então vamos lá, questão número 1. Leia as afirmações a seguir, classifique-as em verdadeiro ou falso, e em seguida escreva a justificativa de suas escolhas. Se houver afirmações verdadeiras, utilize a elaboração do texto para justificar. Então, temos aqui o item A. A densidade de um corpo é a grandeza física que não se relaciona à temperatura desse corpo. Bom, então essa questão de número 1 está voltado aí para a densidade, né? E ele fala que a densidade não tem nada relacionado com o volume. Desculpa, não tem nada relacionado com a temperatura.
Ele fala que a densidade não tem a ver aí com a temperatura, não influencia, né? Então vamos ver, só para a gente compreender, a densidade ele é dado o seguinte, é a massa de um determinado corpo dividido pelo volume. Bom, quando ele fala que a temperatura não tem nada a ver, aí agora a gente pensa aqui no seguinte, se a gente está vendo aqui o volume, né? O volume de um determinado líquido aqui, ó, se a gente aumenta a temperatura dele, ele tende a aumentar o seu volume também. Então imagina que esse Vzinho aqui, ao a gente aumentar a temperatura, ele também vai aumentar. Então se a gente aumenta a temperatura, aumenta esse volume, e se aumentar esse volume aqui, imagina, se ele era um número menor, esse resultado aqui vai dar até um número maior, né? Se ele está no denominador aqui que está dividindo. Se a gente aumentar esse número, a densidade vai só abaixando. Então, a gente pode concluir aqui que indiretamente a temperatura está relacionada com essa densidade, porque se a gente aumenta a temperatura, consequentemente aumenta o volume e vai influenciar no resultado da densidade. Então, a densidade ela tem a ver sim com a temperatura do determinado líquido, certo? Então essa alternativa aí se torna falsa, ele fala que a temperatura não tem nada a ver com a densidade. Então alternativa falsa, tá? Esse item A. Bom, então vocês podem apropriar aí dessa justificativa que eu dei nas falas, vocês criem aí nas palavras de vocês mesmo, pode estar fazendo aí a justificativa, tá? Só estou colocando aqui a situação, explicando o porquê que é falso, e aí vocês elaborem aí a justificativa de vocês a partir desta explicação. Então vamos lá para o item B. A dilatação térmica dos líquidos é um efeito da transferência de calor entre os corpos e a alteração do volume de um líquido em recipiente não depende da variação de volume do recipiente que contém. Bom, então nesse item aqui tem duas coisas, duas análises a ser feitas, né? A primeira, quando ele diz o seguinte: a dilatação térmica dos líquidos é o efeito de transferência de calor entre corpos. Aí é o primeiro ponto a analisar. É isso? A dilatação térmica tem a ver, digamos, com essa relação entre dois corpos aí, que é aquela questão da agitação das partículas, né? Transmissão ali, energia, que elas estão agitadas, consequentemente vai aumentar a temperatura e, consequentemente, aumentando a temperatura, ela sofre aí a dilatação. Então, ok, é isso mesmo. Esse efeito aí é vindo aí dessa questão entre o calor entre dois corpos. Beleza. Então, o outro item, quando ele diz aqui, ó, e, é, e a alteração de volume de um líquido em um recipiente não depende da variação do volume do recipiente que a contém. Também isso aí é verdadeiro, né? Por quê? Porque aqui, ó, ele está afirmando aí que a variação de volume de um líquido, caso aqui esse leite, né, essa suposição que fizemos aí, ele não depende qual que era o material que ele estava aqui, qual que era o recipiente que ele estava, se estava em um copão aqui de ferro, de aço, independentemente, esse volume que ele derramou aqui vai ser o mesmo. Ah, se eu mudar desse recipiente aqui, eu vou tirar do alumínio, pôr num de ferro. Não, vai ser o mesmo. A variação de volume aqui não depende do material que o recipiente que ele esteja, certo? Então, essa afirmativa aí, concluímos que é verdadeira. E o item C diz o seguinte: uma massa de água no estado líquido, 0 graus Celsius, é aquecida para 4 graus Celsius. Ao longo desse aquecimento, o volume da água aumenta. Bom, essa situação aqui é uma situação atípica, né? A água ela tem essa condição especial. Quando a gente fala aqui que a gente aumenta aumenta a temperatura de um determinado líquido, ele aumenta o seu volume, né? Só que a água ela tem essa especificidade, tá?
No livro aqui, vocês depois podem ler aí esse trechinho aqui, ó, da página 52, que aí ele explica com detalhes aí o porquê dessa situação, tá? Que a gente, quando a gente pega lá é, no mar mesmo, né? Quando tá bem frio lá, tem aquelas camadas de gelo assim por cima do rio, porque que congela por cima e por baixo não, fica as pedras de gelo por cima e por baixo não. Então esse texto aí ele até explica essa situação e tem até o nomezinho, né, que se dá a dilatação anômala da água. Então tem essa questão aí que quando a água entre 4 e 0 grau, é, quando ele está no estado líquido 4, digamos que ele vai congelar indo para o 0 grau. Esse processo, ele que é o processo que está de líquido e vai para congelar, né? Que 0 grau ele já está ali solidificando. Então, ele tende a aumentar o volume. Quando a gente diminui a temperatura de um determinado material, ele faz o quê? Contrair. Só que a água, nesse intervalo aí de 0 a 4, ele aumenta. Tá? É algo específico da água. Só essa exceção que a gente deve ter aí cuidado com esse conteúdo. Então, vale, é importante vocês depois dar uma lida lá nesse textozinho aí que resume bem, explica essa situação, o porquê desta situação que a água de pegar ela líquida ali de 4 graus e a gente levar para um ambiente de 0 grau, e é o estado que ela está entrando ali, solidificando, ela aumenta, tá? Já então, voltando aqui para a nossa questão, ele está afirmando o quê? Ele já está pegando aqui uma água líquida, ele fala aqui, ó, uma massa de água líquida que está 0 grau, no caso ele tirou a água ali rapidinho, 0 grau, e aqueceu até 4. Ele pegou de 0 grau e aqueceu até 4. Ao longo desse aquecimento, o volume da água aumenta. Não, então essa questão aí é falsa, tá? Seria o contrário. Ela aumenta se a gente pegar um recipiente que a água está a temperatura de 0 grau e levar ela para um ambiente de 4, desculpa, pegar ela uma temperatura de 4 graus e levar ela para um congelador ali, que esteja a 0 grau, ele vai aumentar um determinado tempo, né? Que ela vai solidificar, vai virar gelo, e aí ela vai aumentar o seu volume. Então, é que se você colocar, imagina você colocar aí, encher de água uma, uma tapuezinha e colocar ela na geladeira, ela tende a inchar. Então, se você não deixar uma brechinha ali de água, ela vai inchar e vai até estufar a tampa, porque ela aumenta o seu volume. Só que aqui, essa questão aí, meio que para pegar, a gente pegar a pegadinha, ele pegou a água ali que está gelada só, está bem gelada a 0 grau, e aqueceu ela para 4 graus. Então, aí ela tende, é, no caso, a diminuir, tá? E aí falou aí que vai aumentar. Então, é, essa alternativa de letra C, no caso, falsa. Bom, vamos então para a nossa próxima questão. Questão número 2. Vou só apagar essa aqui para a gente resolver aí essa questão de número 2. Questão de número 2. O motorista de uma empresa recebeu a notícia de que precisava viajar a trabalho. Encheu completamente de gasolina o tanque do veículo, deixou-o exposto ao sol. Quando retornou após 2 horas, o motorista observou que o combustível havia transbordado. Conversou com um colega que levou a seguinte hipótese para explicar o derramamento de combustível. Aí temos 3 itens a seguir. O primeiro item: qual a temperatura? Como a temperatura aumentou ao longo do tempo
em que o veículo ficou exposto ao sol, a gasolina sofreu maior expansão que a expansão sofrida pelo tanque. O item 2. A dilatação térmica do tanque é linear, mas o combustível é volumétrica. O próximo. O volume do combustível derramado é correspondente à dilatação aparente sofrida pela gasolina. E aqui temos a seguir duas opções aí, dois itens, né, a ser respondido, que diz o item A. Quais são as hipóteses corretas? O item B. Elabora um texto em que você explique e corrija as hipóteses incorretas. Então a gente vai analisar os três itens e a gente vê qual deles é correto, né, a afirmativa aí, da justificativa do colega, e, e a incorreta a gente vai fazer a observação por que está incorreta, né? Então essa questão aí de número 2. Bom, quando ele diz aí no item 1, com o aumento da temperatura ao longo do tempo, o veículo ficou exposto ao sol, a gasolina sofreu maior expansão do que o combustível, sofreu maior expansão do que o tanque. Beleza, isso mesmo. Se derramou, né? Como a gente viu a situação lá, que o coeficiente do líquido, ou seja, da gasolina, em um determinado tanque lá, né, do carro, se derramou, se ele percebeu que saiu umas gotinhas lá de combustível, é porque o volume da gasolina aqui foi maior, né, do que a dilatação. Com o aumento da temperatura, ficou exposto ao sol, tende a aumentar a temperatura. Aí fez com que derramasse. Então esse item 1 podemos classificar aí como verdadeiro, tá? O item 2. A dilatação térmica do tanque é linear, mas o do combustível é volumétrica. Não, né? Do combustível é volumétrica, que se trata de um líquido, e a do tanque também, ele tem um volume. O do tanque aqui também a gente tem que levar em consideração o formato dele aí, ele também é volumétrica, tá? Então o coeficiente, essa dilatação do tanque também é volumétrica. Ele fala aí que é linear, né? Linear é só quando a gente leva em consideração o comprimento, tá? Então, esse item 2 é falso. O item 2, falso. Por essa razão aí, porque o tanque aí deste carro, ele é calculado também como volumétrica. O item 3, o volume de combustível derramado é correspondente à dilatação aparente sofrida pela gasolina. Isso, quando derrama aqui, ó, esse combustível que foi derramado, chamamos de dilatação volumétrica aparente, tá? Foi o que derramou e transbordou, tá? Chamamos aí de dilatação aparente. Então, também verdadeiro esse item 3. Bom, então, respondendo o item A, que ele pergunta aí quais dos itens estão corretos, então estão corretos aí o 1 e o 3, são os verdadeiros, né? E o 2 aqui é falso. Então, no item B, quando ele fala, elabore um texto em que explique, no caso, e corrija a hipótese errada, que no caso foi a 2, esse item B aqui a gente justificou quando a gente falou que o coeficiente do tanque, a dilatação do tanque, né, podemos dizer assim, a dilatação do tanque, a dilatação do tanque também é volumétrica, certo? Então, porque eu havia afirmado que a da gasolina é volumétrica e a do tanque linear. Não, a do tanque também é volumétrica, certo? Então, respondendo aí a questão número 2. Então, vamos para a questão número 3. Pagar aqui. Questão de item 3 diz o seguinte:
Em uma noite fria de 10 graus Celsius, Maria Helena preencheu totalmente com álcool o tanque de seu automóvel com a capacidade de 50 litros e logo em seguida guardou o veículo na garagem. Ao acordar na manhã seguinte, o dia estava quente, 20 graus Celsius. Calcule o volume de álcool que havia vazado do tanque de combustível, considerando o coeficiente de dilatação volumétrica do álcool igual a 1,2 vezes 10 a menos 3 graus Celsius, desprezando a dilatação volumétrica do tanque. Então, aqui o exercício pediu para a gente desprezar a dilatação do tanque. Aí, beleza. Mas a gente sabe que a dilatação do recipiente a gente leva em consideração também, tá? Para a gente calcular dilatação de líquido. Mas no caso do exercício pediu para a gente desprezar, então é aquela coisa, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, se a questão pediu para a gente desprezar, a gente vai desprezar. Então, a gente vai levar em consideração somente o líquido aí derramado. É o aparente, né? Chamamos de aparente. Bom, então vamos lá. Dilatação do volume é igual ao volume inicial que multiplica o coeficiente volumétrico vezes variação de temperatura. Então vamos lá nos dados que o exercício nos forneceu. Primeiro, a temperatura. Variação de temperatura, ele diz que antes aqui, ó, quando ela colocou o carro na garagem, estava a 10 graus Celsius. E aí, quando ela foi retirar o carro, o dia estava quente, estava a 20 graus Celsius. Então a variação foi de 10 para 20. Então a gente fazia a subtração, 20 menos 10, a variação foi de 10 graus Celsius. Eu coloquei aqui direto o resultado. Nos falou aqui também que a capacidade do tanque, ela encheu o tanque todinho, ou seja, o volume total desse tanque, 50 litros de álcool. Então, 50 L. Falou ainda que o coeficiente volumétrica do álcool, então já deu coeficiente volumétrica, detalhe, não foi o coeficiente linear, foi já o volumétrica, ou seja, não precisa a gente multiplicar aqui por 3, né? A gente já chegou no valor desse y, 1,2 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1. Bom, então, os dados que a gente tem, agora fazendo a substituição aqui, então vamos ter dilatação do volume, vai ser o volume inicial, 50, coeficiente volumétrica, 1,2 vezes 10 a menos 3, a variação de temperatura, 10. Então aqui vamos ter que a variação desse volume vai ser, multiplicando aqui os coeficientes, 1 vezes 1,2 dá 1,2 vezes 5. Então 5 vezes 1,2 vai dar aí 6, né? Vai dar aí 6, e, ó, 5 vezes 1,2, isso aqui dá 10, vai o 1, 5 com 1, 6, uma casa decimal deu 6. Então 6, mas aqui tem 2 zeros, então vai dar 600 vezes 10 a menos 3, aqui é menos 3. Então, significa que precisa voltar 3 casas, ou seja, dilatação de volume vai ser, voltando 3 casas, vai ficar antes do 6, então 0,6 litros, né? Porque esse volume aqui foi dado em litros, então 0,6 litros vai ser então essa variação aí desse volume derramado, né? Bom, então tá aí a resolução dessa atividade da página aí 55 do livro, certo? Então até uma próxima, valeu.